Bom dia a todos, bem-vindo a mais um vídeo do YouTube. Tô cansado, tô gravando aqui sentado essa introdução porque, como vocês viram no título, ou se vocês vieram pelo título, hoje é um dia de eu preciso explicar para vocês como que eu pensei ou como que eu penso em fazer um setup de polimento. Eu peguei um carro aqui muito bom como exemplo, uma Forte. Para quem não acompanha a Fuzzy lá no Instagram, acompanhe. Esse carro aqui está em fase de full detail, então estamos na parte de polimento agora. Já fizemos todo o restante, higienização interna, lavagem técnica do motor, lavagem das caixas de roda, lavagem das rodas, lavagem do chassi, e agora fizemos a lavagem detalhada com desengraxante, remoção via clay bar, e agora estamos na fase do polimento dele, tá? Então, na verdade, estamos na fase do setup, escolhendo qual vai ser o setup, para depois nós viermos com o polimento em cima desse carro aqui. Então, se você está curioso para saber que tipo de polimento eu tive, que tipo de setup, boina, como eu pensei, que peça eu escolhi para fazer esse polimento, pois bem, esse vídeo é para você. Então espera que o produtor vai soltar a vinheta da Fuzzy, depois da vinheta da Fuzzy eu volto com informações com vocês, tá bom? É isso aí, valeu! Tô gravando esse vídeo, olha só quem tá ali. As minhas duas assistentes estão dormindo aqui na Fuzzy, tomando um solzinho. Tô gravando esse vídeo aqui num domingo que tá um sol bonito. Tá vendo? Tá entre nuvens, mas tá um sol bonito, mas tá uma semana fria. Tô de calça de moletom. E hoje abriu um tempo gostoso, um tempo confortável para se trabalhar. Nós vamos fazer... ou eu vou fazer um polimento. Deixa eu apresentar o carro para vocês. Esta é uma Forester XT Turbo, olha o scopezinho, 2003. Um cliente de BH, ele comprou o carro em São Paulo e falou: Fuzzy, faz o favor para mim. Comprei, vou deixar esse carro na sua mão e vou levar daqui direto para BH. Quero que você faça um full detail nele, tá? É o que nós estamos fazendo. Fiz lavagem de caixa de roda, lavagem da roda. Só a caixa de roda e roda eu lavei 3 vezes. Fiz a lavagem detalhada com desengraxante, via clay bar também, tá? Fiz a lavagem técnica do motor. O motor eu lavei 4 vezes, esse motor aqui. E estamos na fase de setup. Vamos lá, 2 coisas que eu queria passar para vocês. Eu escolhi o capô como uma peça de setup. Poderia ter escolhido o teto? Poderia. Poderia ter escolhido uma porta? Claro que eu poderia. Mas eu escolhi o capô. O porquê que eu escolhi o capô? Eu escolhi o capô ou o teto. Primeiro, peças planas. São peças com uma área para testes maiores que as demais. Aqui eu teria uma área pequenininha, outra área pequenininha. E eu teria umas 3 áreas aqui para fazer um setup. O teto, eu não decidi, eu não escolhi, porque eu medi e esse teto não tem mais verniz. Basicamente, acabou o verniz do teto. Então, se eu fosse realizar um setup aqui, o setup já seria o próprio polimento. E se eu agressivasse demais no setup, tentaria 1 ou 2 vezes, eu poderia prejudicar a peça do cliente. Então, eu de imediato já ignorei o teto. Se vocês repararem, o teto, deixa eu mostrar para vocês. O teto tá com muito pouco verniz, olha só. Olha lá, 59, tem lugares que tá menos ainda que 59. Olha lá, 58, tá vendo? 62, 63. Então, nós temos muito pouco verniz. No capô, já temos quanto? 83, tá vendo? 90, não temos muito. 82... 92, nós temos um pouco mais de verniz para trabalhar em cima do capô. O capô é uma das maiores peças do carro e é uma das piores peças do carro, tá? Esse carro aqui, e vocês podem ver marcas de contaminações muito agressivas, cocô de passarinho,
cocô de passarinho. Então esse carro ele vem com contaminações muito agressivas no carro como um todo. Na lateral, olha só, cocô de passarinho, inúmeros cocôs de passarinho, você vê surreals, você vê riscos, você vê uma opacidade, enfim, não vamos falar sobre problemas que temos aqui, mas vamos falar sobre setup. Em outro vídeo, vou trazer um conteúdo mais específico sobre problemas que nós vamos encontrar aqui, tá? Então, peguei o capô por ser uma das piores peças, por ser uma peça fácil de se trabalhar, eu deixei ele um pouco mais alto o plano e eu consigo fazer vários spot testes nele de uma forma visual. Eu consigo ter o mesmo ângulo, a mesma intensidade de luz para eu saber qual foi o melhor resultado sem com que eu ficasse agachando, botasse uma luz de canto, enfim. Decidido qual peça eu vou escolher aqui, nós temos alguns pontos para se trabalhar. Ponto número 1, vocês conseguem ver uma diferença gritante entre a peça sem estar polida, olha, um meio sem estar polido, e uma peça já com polimento? Pois bem, esse carro inteiro está nesse tom, nesse tipo de opacidade, ele está meio esbranquiçado. Então existe uma contaminação presente nesse verniz, esteja ela nas primeiras camadas, com que ocasione esse esbranquiçamento aqui. Então o meu setup tem que ser pensado em eliminar esse esbranquiçamento o máximo possível. Vocês podem perceber que o carro tem inúmeros surreals, olha aqui. Esse aqui são os riscos ocasionados por lavagem, enfim, são os riscos mais superficiais. Eu tenho todos os tipos de risco aqui, superficial, mediano, profundo, tá? E tenho contaminações que sejam elas superficiais, riscos profundos, contaminações que esquece não saem mais, posso forçar, mas isso aqui não vai mais sair, e aqui chega até trincar o verniz e agressivar, muitas vezes ele trinca até a tinta, tá? Então, o meu polimento em cima desse carro vai ser voltado para, vou eliminar esse esbranquiçamento, quero eliminar as minhas marcas de swirls, os meus riscos superficiais. Nessa brincadeira aqui, eu estou tirando algo aproximado a 10 micras, talvez, de verniz, algo próximo a isso, que já é bastante para um carro que tem pouco verniz para ser trabalhado, e é um carro 2003, tá? Então tem que tomar muito cuidado. O que eu utilizei aqui, vocês podem ver que aqui houve uma diferença muito grande. Claro, tem certas marcas como essa aqui, não vão sair, não vai sair. Não adianta eu ficar forçando, não vai sair, principalmente nesse vinco, não vai sair. Pela minha experiência, eu sei que já tem certas marcas que não vão sair, eu simplesmente preciso ignorá-las e passar para frente, porque se eu forçar, eu vou acabar prejudicando o verniz do carro. Isso aqui pode minimizar mais um pouquinho, mas não vai adiantar. Então eu tenho que equilibrar o custo, melhor custo-benefício para esse carro. Neste setup aqui, eu utilizei uma boina de corte. Cadê minha boina de corte? Neste primeiro setup, eu utilizei essa boina de corte de espuma. Ela tem uma densidade, ela é menos alta, tem uma densidade maior. Não sei se a palavra certa é densidade, mas você consegue sentir que ela é mais dura, tá? Então ela não dissipa tanto calor, ela esquenta um pouco mais. E eu usei ela como o corte, então eu vou deixar aqui. Eu fiz o corte com ela, verifiquei e achei necessário fazer um refino com essa espuma aqui. Espuma de refino, ela é maior, tá vendo? Ela é mais alta, olha só, viu? Ela é mais alta e ela é mais fofinha, não tem tanto poder de corte. Eu fiz com corte e refino. Testei só corte, ficou algumas marcas e eu acabei eliminando essas marcas com refino. Gastei mais tempo aqui e fiz o acabamento aqui. Não entrei em parte de lustro, tá? Aqui eu fiz diferente. Eu usei também corte, porém uma boina diferente. Olha só o estado dessa boina. É uma boina de corte também. Ela é mais alta, tá vendo? Ela é mais fofinha. Eu utilizei nesta parte aqui. Fiz a parte de corte também e finalizei com a parte de refino. Eu só troquei as boinas, tá? Certo? E eu obtive esse resultado aqui. Qual foi a diferença de um para o outro? Aqui, vocês conseguem ver que tá sujo, deixa eu limpar. Vamos lá. Vocês conseguem ver que
Aqui eu tirei o esbranquiçado, melhorei o toque. Olha o toque que eu tô falando. Vamos ver se vocês vão escutar onde não poli, olha. Vocês conseguem sentir? E olha aqui, ó. Viu? Melhorei gigantescamente esse toque, tá bom? Nessa parte aqui é uma das coisas que eu queria. Tirar esse aspecto de lixa, ó. Tirei o esbranquiçamento, que é uma coisa que eu queria. Tirei as marcas mais superficiais, as contaminações mais superficiais, os riscos superficiais. Eu deixei uma peça muito boa, por sinal. Eu tirei bastante risco, ó. Ficou esse risco, enfim. Gostei do resultado. Foi um resultado mais agressivo, mas eu gostei do resultado. Aqui eu obtive o mesmo resultado, apenas trocando a boina. Claro, são duas boinas de corte, porém são um pouquinho de características diferentes de trabalho, mas eu obtive o mesmo resultado, tanto no toque, olha só, lixa, e aqui você não escuta, tá? Então, obtive os mesmos resultados. Claro que aqui estava pior, estava mais prejudicado. Então, essas marcas aqui que os senhores podem ver não vão sair também do carro, mas eu obtive o mesmo resultado que obtive aqui. Claro, dois processos, corte e refino, só troquei as duas espumas. No processo, essa espuma aqui foi melhor do que essa aqui. Essa aqui eu tive que esquentar um pouco mais o verniz, fazer mais pressão e trabalhar mais tempo nela, tá? E essa aqui eu consegui de uma forma mais rápida, sem fazer tanta pressão do que essa aqui, tá? Então, no trabalho, durante o polimento, essa aqui se adequou melhor. Então, este caso aqui eu vou tirar. Aí, eu falei, beleza. Cheguei em dois resultados aqui. Ah, qual foi o composto que eu utilizei nesses dois casos? Eu utilizei o composto da Lincoln. Eu tenho mais compostos ali. Tenho compostos da Menzerna, tenho também da Lincoln, tá? Mas eu optei por utilizar este composto da Lincoln aqui, o LPD, tá? Que é de corte profundo. Este composto eu utilizei nesta parte daqui e nesta parte. E o composto da Lincoln, que é o CP, eu usei na parte de refino, tanto na parte daqui quanto na parte daqui. Vamos lá. Aí eu falei, beleza, vamos tentar então fechar esse processo em uma etapa. Aqui eu fiz duas etapas. Eu falei, vou tentar fazer então para uma etapa, já que eu escolhi quais seriam as duas boinas. Eu falei, vou fazer uma etapa. Fiz uma etapa só de corte na parte daqui. Nessa parte aqui, olha, fiz o corte aqui e obtive um resultado bom. Eu obtive um resultado onde eu tirei esse toque, eu deixei esse toque, tirei o esbranquiçamento e eu consegui eliminar os riscos nesta parte, mas vocês estão vendo um monte de bolinhas, não tem muito o que fazer, tá? É outra característica que o carro vai ter que ficar. Em algumas partes, a bolinha começa aqui e ela se estende para cá e avança um pouco para lá, tá? Vamos falar nessas micro bolinhas que dão esse, ó, esse barulho de lixa, tá bom? Não temos muito o que fazer. Estamos com uma limitação bem grande, tá? Nesta peça aqui. Utilizei só ele e daria para utilizar só ele em uma etapa? Daria para utilizar só ele em uma etapa. Porém, eu, por ter que agressivar um pouco mais, eu deixaria alguns riscos mais superficiais ocasionados um pouco pela parte, pelo corte. Por mais que essa espuma aqui não seja uma espuma de lã, um corte absolutamente pesado, é um corte voltado mais para refino. Eu deixei alguns riscos ocasionados por ela, então eu teria que fazer um acabamento com refino, mesmo aplicando ponto zenite, mesmo esperando o grão se desfazer e fazendo tudo numa etapa só, tá? E eu falei, beleza, então vou experimentar só o refino. Aqui eu fiz corte com composto corte e aqui eu utilizei espuma de refino com composto de corte, tá?
mantendo sempre da Lincoln. E eu obtive um resultado. Se fosse para um polimento comercial, eu teria chego nesse setup aqui. Espuma de refino e composto de corte. Eu evitei os riscos que eu deixei aqui e eu tive uma melhora na peça significante, tanto a nível de esbranquiçamento quanto a eliminação dos reuse e os riscos superficiais. Então, o setup para polimento comercial seria esse aqui. Porém, esse carro vai vir com uma proteção e o dono quer que eu extraia o máximo possível dessa peça, o polimento de cada peça, tá? Então, para isso, optei exatamente pelo corte com o refino em 2 etapas, tá? Mas tomando muito cuidado. Tá vendo que essa parte aqui eu optei pelo refino, que é uma parte bem prejudicada, onde você tem riscos que não vão sair, contaminações que não vão sair, contaminações de fezes de animais, você tem bolinhas já se formando, mas eu obtive um resultado bom com o refino se fosse um polimento de uma etapa só, aplicando ponto zenite, e um polimento comercial que eu executaria o polimento desse carro aqui em umas 5 horas, eu teria que entregar em 2 dias, eu optaria por aquilo. Porém, eu tenho tempo para trabalhar esse carro aqui, eu tenho mais praticamente 10 dias para polir e fazer a proteção. Então, eu estou com tempo para fazer em 2 etapas, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou escolher 2 etapas, 2 boinas e 2 compostos, cada composto para sua boina. Tomando muito cuidado que teto, eu não tenho mais verniz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar refino na parte do teto. Pisando em casca de ovo, o polimento tanto nas colunas, que eu já medi, tanto no teto, vou ter que realizar um polimento pisando em casca de ovo, com uma boina de refino e um composto de refino ou corte. E aí eu faço um mini setupzinho e testo essa parte aqui. É um outro setup para essa peça aqui, mas vai ter que ser em casca de ovo aqui, antes que eu abra. Tem algumas partes aqui, como aqui, que inclusive já chegaram na chapa. Essa parte aqui já chegou na chapa, já foi verniz, já foi primer, já foi a base, já foi a tinta, já foi tudo. Eu tenho muitas contaminações que vão acabar não saindo, tá? Fechou? Deu para entender um pouco? Lembrando, passei IPA em todas as etapas para eu poder tirar, e todos vocês estão vendo aqui tá sem IPA. Se está com IPA, apliquei o IPA. Se está com IPA é porque está sem composto no carro. Se está sem composto, aquilo que tinha poder de mascaramento, caso tenha, tá? Não estou falando que tem, mas caso tenha, caso vocês apliquem algum produto que tem um poder de mascaramento acoplado a ele, nós eliminaríamos todo esse composto e deixaríamos o verniz sendo ele, sem nenhum tipo de mascaramento para cobrir riscos. Então, passei IPA para verificar qual setup eu vou usar. Deu para entender? É isso. Escolhi capô, escolhi as boinas, os compostos e o porquê. Eu tenho um pouco mais de tempo. Escolhi qual setup eu usaria no polimento comercial e qual setup eu utilizaria num polimento mais técnico voltado para uma proteção. Essa proteção aqui vai ter que... Nós vamos escolher entre um selante e uma vitrificação. Vai daquilo que nós obtivermos como resultado e aquilo que o cliente vai querer acima daquele resultado que nós obtivemos ao longo do carro todo, tá bom? Não só daquela parte. Deu para entender? Eu espero que eu tenha ajudado. Eu não estou aqui para falar se o meu processo é melhor, se um composto de uma marca X seria melhor que o que eu estou usando, ou se uma boina da marca Y seria melhor que eu estou usando. Eu não estou aqui para falar em marcas, mas sim o raciocínio que eu utilizei, que eu queria passar um pouco para vocês. Que tipo de raciocínio e como eu pensei. Porque aí se você pegar um pouco disso aí, você se adequa ao seu carro, você se adequa à sua marca, ao seu processo e à expectativa do seu cliente. E aí fica perfeito o seu setup. Beleza? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês querem ver o resultado desse carro aqui, corre lá pro Instagram, que lá eu posto stories acontecendo online, em real time.
e posto o resultado final sempre no vídeo, tá bom? É isso aí, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aquele abraço. Beijo. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping.